Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos e todas. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, já agora, para o mundo inteiro. Pergunta da semana é: sair da zona de conforto é bom? Olha a imagem que eu trouxe para uma zona de conforto. É difícil sair, ainda mais num dia frio, que está chovendo, está escuro, como são os nossos dias em geral, né, na situação que o mundo se encontra. Mas a resposta é que é sim. É bom sair da zona de conforto, é importante, é fundamental, é quase obrigatório, mandatório. A gente vai ver principalmente para aqueles que estão bem. A zona de conforto, de um certo modo, todos têm uma zona de conforto, mesmo aqueles que estão numa prisão, numa situação difícil, porque se acostuma, se torna um hábito, se torna a natureza. A natureza é a rotina que a pessoa já está confortável nessa situação. É a mesma palavra que se usa. Então, desde o extremo inferior, né, a pessoa que está mal de saúde, situação financeira, social, emocional, mental, e que ela se acostuma, se deixa levar, cede, né, ao status quo, a situação que se tornou um padrão normal. Tanto a pessoa que está lá em cima, está bem de dinheiro, está bem de saúde, está bem socialmente, está bem com família, com filhos e casamentos, tudo ótimo. Também tem uma zona de conforto e também tem que sair. Vamos ver profundamente o que isso quer dizer para cada um de nós. A gente está no projeto do Kutei Sihot, esse é o capítulo, volume 22 dos livros de discursos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Emor, é a terceira Sihá. Então a resposta é sim. É bom sair do status quo, como eu falei, mais do que é bom, é mandatório, é fundamental, é obrigatório, mesmo aquele que está num nível elevado. Então é óbvio, por isso que eu não estou falando tanto sobre o normal, né, que é quem está numa zona de conforto, de uma situação ruim, que é óbvio que é bom para ele sair desse conforto, que é sair da prisão, sair da cadeira de rodas, sair da recuperação, né? Sair do nível de estagiário ou de trainee ou júnior, né? E crescer na empresa, crescer no trabalho, crescer no mundo. Isso é óbvio, né? Mas mesmo aquele que está no nível elevado, porque ele tem como crescer mais, primeiro. Ele tem como ajudar os demais, fundamental. E não só isso, ele precisa da união do grupo, né? A relação com pessoas que têm menos ou que precisam de ajuda faz com que ele cresça também. E assim como Deus fez o mundo, as pessoas que estão num nível superior, lidar, se integrar, aprender com os que sabem menos, estão num nível inferior, traz benefícios enormes, mesmo para os melhores. No fundo, quem mais se beneficia é aquele que tem, né? Como isso vale para é uma construção que vale para várias situações, né? Que aquele que dá ganha mais do que aquele que recebe, né? O rico ganha mais ao dar para um pobre do que o contrário. Está baseado de uma forma bem diferenciada em relação à festa de Sukkot, que tem essa Parashat Emor, fala sobre várias festas, né? Todas as festas, que a gente lê sobre isso em todas as festas. Está no livro Vaikra, né? Que a gente está no terceiro livro, no capítulo 23. Esse é o versículo 40, que fala sobre as quatro espécies, né, que a gente junta em Sukkot e sacode, né, chamado pelo nome genérico de lulav. O Lukartem Lachem Be'yom Rishon, vocês vão levar, vão trazer para você, vão pegar para vocês no primeiro dia
da festa de Sukkot, Pri Etsadar, que é o etrog, um fruto de uma árvore frondosa, Kapot Temarim, né, galhos, né, ramos, folhagens de tamareiras, Anaf Etz Avot, né, essas folhas dessa árvore Avot, né, tá ligado com Hadas, Arvei Nahal e as misturas que tem das folhas que tem no rio. O Smartem, Lefnei Hashem Elokeichem, Shvat Yamim, vocês vão se alegrar durante 7 dias. Então fala sobre as 4 espécies para sacudir no primeiro dia de Sukkot, e na verdade a gente sacode todos os dias, menos no Shabat, durante os 7 dias da festa. Então, as 3 primeiras espécies que eu falei, têm características obrigatórias, né? Então, a gente falando sobre o etrog, o lulav e o hadas. Né? Eu não trouxe aqui a foto, a imagem de cada um dos frutos, que não era mais importante sobre isso, o formato ou o que é cada um, mas a ideia é que esses 3 primeiros, tirando a aravá, que é a folha do salgueiro, que a gente usa comumente como aravá, que é o certo, o etrog, o lulav e o hadas, eles têm características diferentes em relação a aravá. O etrog precisa ser um fruto da árvore, pri etz, né, como está marcado aqui, hadar, que é especial, tem que ser especial. Um etrog seco, por exemplo, ele é inválido. Então, essa é uma característica do etrog, que se não for assim, é impeditivo. Por isso que é obrigatório que ele seja um pri etz, uma árvore, um fruto de uma árvore, hadar, que ele é especial. Uma das coisas que se explica sobre Hadar e ser especial, que ele mora, Dar é de morar, né? Mora durante todas as 4 espécies, as 4 estações na árvore sem estragar. O lulav, segundo, precisa ter as folhas juntas com o tronco, né? Como é no lulav, que a gente sacode, chamado Kapot Temarim. Se não é assim, é inválido, né? E não é de uma tamareira, mas é de uma palmeira que dá tâmaras. Tá? Então, essa é a definição. Então, se não for assim, é inválido. Tem que ser as folhas bem juntas, né? Tanto nessa espécie de palmeira que dá tâmara, como mesmo nessa espécie, se tem uma folha, né, as folhas da tamareira ou da palmeira que dá tâmaras, que não estão juntas ou que durante a festa elas se abriram, não são mais kasher, não podem ser mais usadas. Então, características que invalidam se não for assim. Rodasse a mesma coisa. Precisa ter 3 galinhos saindo do mesmo ponto entrançado, né? Tem a opinião do Rav Kahana, que pode ser só 2, e os alunos, e um terceiro mais embaixo, os alunos usavam justamente esse tipo, mas o ideal, o certo, são 3, que é chamada Anaf Es Avot. Se não é assim, as 3 juntas saindo do mesmo ponto, é inválido. Mas a 4ª espécie não fala o que é obrigatório, fala que é uma folhagem do rio. Inclusive, se pegar de outro lugar também é válido, porque tem a folhagem aravá, que nasce em árvore, né? Alguns anos eu usei justamente essa de árvore, que tem aqui no Rio de Janeiro, e tem também esse tipo de folhagem que nasce, salgueiro, né? Que nasce no deserto. Então a pergunta importante é por que a aravá é a única sobre a espécie em geral, que fala arvei nahal, que são as folhas que nascem próximas ao rio, né? Enquanto que cada uma das outras 3 fala a característica principal, que é obrigatório, se não tiver isso, ela é inválida. Então, não é sobre a espécie que a gente cumpre a mitzvah na prática, que é geralmente usada essa do rio, né? O salgueiro de rio. Fala da espécie em geral, são as folhagens que nascem próximo ao rio, do tipo que nasce próximo ao rio. Podem ser outras. Em compensação, etrog, lulav e hadas fala especificamente o que é necessário. Por que isso? Deixa eu explicar isso em relação com a zona de conforto e cada uma das espécies, como elas devem estar juntas, todas elas sem estar na zona de conforto. Por isso que elas são sacudidas, também está ligado com essa ideia de pegar as 4, juntar, né,
obrigatoriamente precisa ter as 4 juntas, não pode faltar nenhuma delas, e elas têm que ter essas características, e mais ainda essa espécie da Aravá, que é o geral, e são sacudidas, porque é o ponto fundamental que está sendo explicado aqui, é a gente se acostumar, se treinar a sair da zona de conforto, e isso é simbolizado por essa união do que aparentemente são diferentes, né? Não são agrupados normalmente, porque cada uma tem a sua vibe, a sua tribo, os seus momentos, as suas características diferentes, né? Algumas opostas. Inclusive, essas 3 em relação a Aravá têm mais diferença ainda do que as outras entre elas. Vamos ver. No Talmud tem uma opinião que diz que a Aravá do deserto ou da montanha pode ser usada, e não é só as dos rios. E também é aceita esses outros tipos são aceitos esses outros tipos de Aravá, porque a linguagem está no plural, fala Arvei Nahal. Arvei são essas misturas, essas folhagens do rio. Então, como é no plural, inclui também outros tipos. Mas a pergunta é por que justamente com Aravá fala Arvei Nahal, ele não fala isso em relação às outras. Além disso, de qualquer modo, não precisaria aumentar tanto a abrangência para incluir de deserto e de rio e de árvore do universo das aravot possíveis de ser usadas, pois poderia-se entender simplesmente que a maior parte vem dos rios, mas também pode-se usar a minoria, que é deserto ou árvore, né? Porque não há uma abrangência do universo tão grande assim, e é uma exceção, se entende que é uma exceção. E o Rambam também usa a expressão no plural, Arvei Nahal, para outra coisa, que é para entender que são 2 aravot. Então, Arvei Nahal, que vai usar 2 aravot, principalmente das que são ligadas ao rio. Então, não tem como usar o plural para vários tipos de aravot, porque já está sendo usado o plural para definir que são 2 aravot e não uma só. Muitas partes da Torá precisam de mais explicações e não fica só nos níveis de literal ou revelado. Precisa da explicação do que está oculto, ou do simbolismo, ou da alegoria, misticismo que tem na explicação para entender algum aspecto que não está sendo explicado só no sentido literal simples, né, do verso. Então, no Midrash, que vai explicar outras coisas, porque a gente não consegue entender simplesmente no literal, que esses 4 tipos de espécies referem a 4 tipos de judeus, 4 tipos de pessoas, em geral. Né? O etrog é aquele que tem gosto, né? É um fruto que tem gosto e tem cheiro, e refere-se a quem tem o gosto, é que estuda a Torá e consegue absorver, entender, gostar de estudar, e cheiro é aquele que faz bons atos, né, mitzvot. Então ele tem os dois, tem cheiro e tem gosto. O lulav tem gosto, né, da tâmara, mas não tem cheiro. Então nossa referência tem gosto, tem Torá, estuda a Torá, mas não tem ênfase nos bons atos que está ligado. Então estão ligados com o cheiro. O hadas é o contrário, tem cheiro, né, tem um cheiro gostoso, né, a folha da mirta, e não tem gosto. Né? Então, são aqueles que fazem bons atos, mas não estudam. E Aravá é um que nem tem gosto, nem tem cheiro. Não tem ênfase na Torá, nem bons atos. É a pessoa que não estuda, a pessoa simples, que não faz bons atos, que não tem aprendizado, não tem essas 2 qualidades importantes. Então, a gente junta os 4 tipos para unir os 4 grupos. Percebe-se, então, uma diferença grande entre os 3 primeiros tipos e a Aravá, que não tem nada. Os 3 primeiros tipos ou tem os 2 ou não tem só um, mas tem pelo menos alguma característica boa. Né? Ou tem Torá, ou tem mitzvot, ou tem os 2. A Aravá é o único dos 4 tipos que não tem nada. Então há uma diferença muito grande, faz muita diferença. Né? É óbvio, é um pulo enorme, né, de não ter nada para ter um, muito mais do que a diferença entre ter um ou ter 2. Percebe-se então uma diferença grande entre esses 3 tipos e Aravá.
Inclusive porque a Aravá, uma coisa interessante, ela está ligada a um passuco no profeta Malachi, né? Capítulo 3, versículo 4, que fala, Ve'arva Hashem Michat Yehudá, a gente fala isso todo dia na Tefilá, Verushalayim Kimei Olam Ushanim Kadmoniot. E aqui Aravá está no sentido de Ve'arva Hashem, que vai dar um prazer para Hashem. Então, essa Aravá, que não tem gosto e não tem cheiro, que não tem estudo de Torá e não tem mitzvot, dá um prazer especial para Hashem, ainda mais quando junta com todo mundo. Chegando à conclusão, né, as aplicações práticas, primeiro, precisa unir com cada um do povo, mesmo os mais simples, né? Os 4 unidos num grupo, não importa o que tem e o que não tem, ou se não tem nada. Os mais simples estão ligados com a simplicidade de Hashem, então eles têm uma grandeza muito grande, dá um prazer para Hashem, porque eles estão ligados não por um motivo ulterior, não porque fazem bons atos ou porque estudam a Torá. Na essência, estão ligados com Deus. A gente aprende muito com eles, e a gente, juntando com eles, também recebe uma vantagem grande, né? A gente está podendo se unir com quem está ligado com esse nível de essencial na ligação com a Hashem. Segundo ponto, tem um modo diferente de conexão com os 3 primeiros tipos e a Aravá. As pessoas que têm a capacidade de estudo ou de fazer bons atos são obrigadas a realizar isso. Não podem ficar só no potencial. Vem de família de estudiosos, vem de famílias de filantropos que dão tzedakah, que dão caridade, que contribuem, ou que ele foi treinado para isso, ou ele estudou para isso. Se na prática ele não consegue aplicar, realizar o potencial, ela perde, porque ela tem essa missão. A pessoa simples já é diferente. Ela deve ser valorizada como ela é, mesmo ter realizado o potencial, ainda mais porque ela não tem esse potencial. Ela tem a essência, mas ela não tem esse estudo. No final das contas, também chegarão no nível de estudo e bons atos na prática, mas por enquanto não tem. E terminando, que a gente percebe já o ponto fundamental. Para aquele que tem Torá, se ele não tem bons atos, é uma mancha pior do que aquele que não tem nada. É óbvio, mas vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Por quê? Se a pessoa tem a teoria, mas não tem a prática, a teoria não está tão boa assim, porque não levou a pessoa a praticar. Se a pessoa Torá e não percebe o quanto que isso é importante para Hashem, para Deus, que a gente coloque na prática, né? A pessoa que estuda e percebe, dá valor de ser generosa, de fazer bons atos, de ser uma pessoa boa, de dar caridade, e não dá, tem alguma coisa errada com ela ou com o seu estudo, porque não entrou, não introspectou, não virou íntimo da pessoa. Ela sabe a importância, mas ela não faz, então falta alguma coisa. Aquele que não sabe, não tem como fazer, então ele tem uma desculpa, um pretexto para não fazer, porque ele não sabe da grandeza de fazer caridade, de fazer bons atos, de ajudar as pessoas, de falar palavras agradáveis, boas, de respeitar, de se unir. Tanto é que os pecados sem intenção de alguém que é um sábio, alguém que é um estudioso, torna-se intencional, considerado como se fossem intencionais, porque ele tem capacidade de evitar que aconteçam erros não intencionais. Isso vale também, com certeza, para empresas, para pessoas que trabalham, né, para chefes, para gestores, né? Se ele deixa acontecer alguma coisa errada, sem querer, ele é o responsável, porque ele tem o poder de evitar que isso aconteça, porque ele tem conhecimento, ele está nessa posição para isso. Então acaba que é uma vantagem para todos, mesmo aqueles que têm qualidades, porque uns conseguem perdoar os outros, o perdão para os outros, porque aquele que não tem nada, ele consegue, na sua simplicidade, junto no grupo, aquele que tem um motivo para ele estar fazendo alguma, ou deixando de fazer alguma coisa boa, porque ele está junto no grupo. Até o ponto que traz um prazer enorme para Hashem, essa ligação de todo mundo, porque cada um sai da sua zona de conforto, sai do isolamento, né, da separação, de cada um na sua casa, para poder se juntar. E isso traz a redenção verdadeira e completa para o mundo inteiro, já agora, para todos nós. A união, sair da zona de conforto e chegar no conforto que é a era de Mashiach.
e não é um conforto normal de ficar sem trabalhar, sem produzir, sem realizar. Pelo contrário, aí sim, e a gente pode ver já isso agora, ao realizar, ao produzir, a trazer melhoras para o mundo, a gente vai estar já vivendo com Mashiach agora. Now.